Bitcoin hoje dá um respiro de alta e junto com S&P 500 a gente tem uma crise, né, mundial já sendo agora mais abafada, mais tranquilizada por conta do problema da China e também a impressão de dinheiro e o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. Isso tudo influencia o nosso mercado de criptomoedas, então agora você vai entender comigo qual o momento que a gente está, se a gente está para alta ou se está para queda. Então, te dou as boas-vindas, você está no canal Investidor Modesto, aqui você aprende e entende como o mercado funciona, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com o gráfico diário do Bitcoin. E aqui a gente vai ver o seguinte, tá? Tivemos uma barra de engolfo. Se você não sabe o que é uma barra de engolfo, é quando você tem, tá, uma barra de um dia, ela sobrepondo a barra anterior. Então você teve ontem uma queda e hoje a gente está tendo uma alta engolindo toda a barra anterior. Isso é um engolfo de alta, ou seja, é um movimento que a gente tem de reversão que você pode interpretar como, né? A gente teve muita queda e hoje a gente está tendo muita alta, ou seja, a alta está maior que a queda de ontem. Então, a gente está tendo uma recuperação no preço e isso indica reversão de tendência. E o que pode reforçar isso pra gente, tá? Se a gente for descer no gráfico e pro time frame de 4 horas, a gente vai enxergar uma coisa muito interessante aqui, que seria um fundo duplo, tá? A gente formaria aqui um fundo duplo justamente ali na região dos 40 mil, que é uma região muito importante, acompanhado de um volume acima da média, tá? Se a gente tem um volume acima da média e dois fundos, um fundo duplo, sim, fortalece cada vez mais a ideia de uma reversão de tendência que a gente pode ter pego aqui o fundo do Bitcoin, tá? E o que pode reforçar mais ainda essa teoria? Primeiro, já vamos fazer um giro legal, geral aqui, a gente já vai para o S&P 500 e no S&P 500 a gente tem o mesmo padrão do Bitcoin, tá? A gente teve formação de um fundo duplo, uma bundinha aqui, tá? No gráfico do S&P 500, ou seja, a gente teve um fundo duplo acompanhado de um alto volume acima da média, ou seja, sim, podemos chamar de um fundo duplo validado, que é o fundo que classifica como um padrão de reversão, tá? Formando aqui um W praticamente. Então você tem o mesmo padrão no Bitcoin e no S&P 500. Mas por que isso aconteceu? A gente teve o seguinte, tá? Tivemos essa crise toda, essa queda toda. Vamos voltar para o Bitcoin para a gente entender o que aconteceu. A gente estava tendo essa queda aqui. Foi uma queda por conta de liquidação de contratos futuros alavancados. E agora a gente está tendo uma queda que foi pura, e repito, pura especulação, tá? A gente começou a ter umas notícias negativas do mundo falando que a China está com o mercado imobiliário prestes a entrar em crise. E a gente também estava falando que o Fed poderia aumentar a taxa de juros, começar a ter um ar de crise no mundo e na economia. Então você teria ali vários fatores que poderiam fortalecer a ideia de uma crise próxima, tá? Principalmente a impressão de dinheiro que os Estados Unidos está fazendo com a política monetária para proteger, tá, desses danos do coronavírus que a gente teve do ano passado. Então, você teve o que, né? Hoje a gente teve o pronunciamento do Fed aqui falando que eles não vão aumentar a taxa de juros, vão manter entre 0 e 0,25 e o tapering está próximo. Se você não sabe o que é tapering, é uma política de você pegar o estímulo, né, que eles têm de compra de 120 bilhões de dólares mensais para injetar na economia. Então você tem, tá, um corte progressivo ou um corte programado aí, não de uma vez instantânea, mas um corte aos poucos dessa política de impressão, tá? Então você vai ter, sim, essa economia toda desacelerando, porque a gente vai começar, os Estados Unidos vai começar a imprimir menos dinheiro, então você realmente vai ter um resultado negativo aí quando a gente tiver, primeiro, o aumento da taxa de juros, que vai indicar um ar de crise no mundo, porque você vai aumentar os juros, você vai aumentar o endividamento de empresas que sobrevivem com uma margem de lucro muito pequena. Então você vai começar a ter empresas quebrando, você vai ter microempresas quebrando, você vai ter pessoas desempregadas. Isso aí causa um efeito borboleta, além da inflação altíssima, né? Por causa dessa impressão de dinheiro. Então a gente realmente começaria a ter um ar de crise, mas foi tudo abafado e tranquilizado hoje, né, pelo Fed. Mas a gigante chinesa aqui, que a gente sabe que é a empresa responsável por grande parte dos empregos da China no ramo imobiliário, a gente tem a Evergrande, ela deu um alívio, né? Ela tava com uma puta dívida de 300 bilhões de dólares e agora ela tá tendo ali uma negociação entrando, tentando negociar essa questão aí desse dinheiro. Então a gente tá tendo sim o mercado, aquela especulação toda, né? Vai acabar o mundo, vai entrar em crise, Estados Unidos entrando em crise por causa dos juros, impressão de dinheiro, e a China com crise imobiliária que pode se estender para o resto do mundo. Então a gente estava tendo um momento de tensão
Ou seja, né, antes do fato, quando você tem o fato, você vê o mercado reagindo de uma forma negativa ali, né? Todo mundo ficando com medo, mas isso também significa oportunidade de compra, tá? Quando você tem uma queda dessa, você vai ter oportunidade de compra. E onde a gente estava, né? No vídeo de ontem, eu falei com os senhores aqui que a gente estava procurando uma oportunidade e esperaria o preço bater em algumas regiões, tá? E quais regiões foram essas que a gente conversou? Primeiro de tudo, a gente falou que a gente teria esse range, esse intervalo de preço aqui, que foi formado por muitos meses, tá? Muitos meses cultivados aqui, que significa pra gente acumulação, tá? A gente teve o preço nessa região durante meses, que significa que pessoas com medo vendiam e pessoas que sabem o que estão fazendo, que querem comprar, instituições que querem entrar pesado no Bitcoin, elas aproveitam esse momento para entrar, tá? Então você tem períodos que muitas pessoas, muitas instituições, pessoas com muito dinheiro fazem compras. Então você vai ter várias ordens de compras nessa região. Ou seja, né, se a gente começa a ter uma queda dessa magnitude aqui e começa a beirar e querer, tá, entrar nessa região aqui dos 40 mil, a gente poderia ver, tá, o que, né? O preço sendo protegido. Assim que o preço vir baixar e tentar ultrapassar os 40 mil, a gente já estava esperando que o preço tivesse um repique, né? Uma reação do mercado para proteger essa região entre os 30 e 40 mil dólares. Então você tem o preço vindo aqui e rapidamente já subindo ali, tendo uma ordem de compra. Se você estava na hora vendo esse movimento, você viu que a gente teve, né, a entrada nessa região. Deixa eu fazer agora no gráfico de 4 horas para a gente enxergar melhor. A gente teve, né, a entrada dessa região aqui dos 40 mil mais ou menos ali, e a gente viu o mercado dando uma forte, mostrando uma forte força compradora, para não deixar o preço vir mais abaixo, porque ali você começa a entrar numa região que pessoas com dinheiro compraram Bitcoin. Ou seja, se você chega, né, e leva o preço perto onde pessoas com dinheiro compraram, você vai ter uma minimização de lucro dessa pessoa, né? Você vai começar a botar essa pessoa no 0 a 0. Então, é perto até de perder dinheiro, começar a ficar negativo. Então, as empresas não querem isso. Então, já que foi um período de acumulação naquela região, eles não querem deixar passar porque eles não querem ter prejuízo. Então, sim, os caras têm dinheiro para jogar o preço para cima e não deu outra, tá? Ele sim bateu aqui, voltou rapidamente, não deu muita oportunidade de compra. Durante um curto período você poderia comprar. Eu fiz quase isso. Eu não tento acertar fundo, eu simplesmente pego meu dinheiro, separo em partes e compro. E quando eu vejo que o preço realmente está muito mais barato que o normal, eu começo a entrar em compras parciais. Ou seja, quando bateu aqui 41 mil dólares, eu já comecei a pensar em comprar algumas altcoins, pensei em comprar o Bitcoin também. Então, qual foi o gatilho que eu tive para me falar assim, cara, tá na hora de comprar? Primeiro de tudo, o primeiro gatilho foi que o preço ele começou a vir perto dessa região que a gente falou ontem dos 40 mil, que é uma região protegida. Então, vindo abaixo, eu esperava, a gente falou isso ontem, que ele tivesse um repique para cima. E outra coisa, tá? Num gráfico de 4 horas, se você for entrar e ver o índice de força relativa, você pode ver ele entrando numa região de sobrevenda, né? Você viu uma força vendedora muito forte, você viu uma queda muito agressiva aqui, que levou o preço totalmente, o RSI, para a região de sobrevenda. E quando você tem um movimento muito forte, sem respiros de alta, você vê que o RSI ele só simplesmente ele veio para baixo, ele não teve nenhum respiro aqui muito forte para cair depois, ele caiu direto. Isso indica pra gente que a força vendedora tá muito forte. Então, para equilibrar o mercado, você vai ter alguma hora uma força compradora se rebelando. E então foi nesse ponto aqui que eu vi que o preço entrou nessa tendência aqui de muito baixo aqui, quando ele partiu para os 30 pontos no RSI. E eu falei, cara, o preço tá aqui e tá chegando, beirando aqui a região dos 40 mil dólares, que é a nossa região protegida. Então, cara, não pensei duas vezes, fiz minha compra. Então, você vê um período muito positivo para você entrar, porque a gente sempre tá falando, cara, isso aqui foi FUD, foi o medo, né? FUD, se você não sabe, é medo, incerteza e dúvida. Então, você vê o mercado totalmente com medo dessa crise. Então, você vê o mercado se protegendo e como é que ele se protege vendendo. Você vê pessoas desesperadas fazendo suas vendas, enquanto pessoas que sabem e entendem o Bitcoin e sabem a política, como é que a gente está tendo, né? Se realmente a gente está perto de ter uma crise ou não mundial, a gente vai ter pessoas ligadas e aproveitando para comprar. E aí que você vê grandes volumes de negociação, tá? Se você vê volumes assim,
você vai ver que pessoas realmente estão acreditando e sabem, né, que o Bitcoin nessa faixa de preço está muito barato para quem estava nos 53 mil dólares. Então você vê oportunidade de compra, a gente sempre falou isso, né? Entra parcial, não precisa entrar de uma vez, porque realmente a gente sim está tendo queda por conta do medo do mercado. Ponto final, não tem outra, tá? Sim, tava tendo ar de crise, mas as pessoas se precipitam muito vendendo com medo. Então, quando você tem um movimento desse em massa, você vai ter queda. Então, quando você vê, olha só, muito importante isso aqui, tá? Você tem que sacar isso aqui, senão você tá no mercado errado. Vamos lá. Você tem pessoas com medo vendendo. Vou separar aqui. Você tem pessoas com medo vendendo aqui que estão tristes porque elas acham que vão ficar pobres, certo? Vai perder, vai Bitcoin vai para zero. Então você vai ver elas vendendo e empurrando o preço para baixo, certo? Enquanto isso no outro lado você vai ver um cowboy aqui, um cara bem rico, né? Sorrindo aqui, piscando o olho para você, tá todo torto aqui, mas ele vai estar pensando em comprar. Então, enquanto o cara vende com medo, o espertão compra no seu medo. Mas quando ele compra, ele tem uma estratégia diferente no Bitcoin. A estratégia dele é comprar Bitcoin e guardar. Ele vai botar na carteira dele e vai fazer hold. Então, quando você vê pessoas vendendo com medo e pessoas espertas comprando, automaticamente você está transformando uma moeda que está totalmente líquida no mercado em uma moeda que não está mais líquida, porque ela vai entrar em hold. Ou seja, ela não vai ficar ali no mercado rodando para vender. Ela vai para a carteira do cara. Então, quando você vê muita parte do Bitcoin, do supply dele, indo para hold, você está tirando esse supply na negociação, né? Você está tirando esse supply na liquidez no mercado. Isso aí você vai ter o quê, né? Um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, você vai ter muita gente querendo comprar Bitcoin, uma oferta muito grande, perdão, tá? Uma demanda muito grande. Você vai ter uma demanda por compra do Bitcoin muito grande, só que a oferta vai estar baixa porque a maior parte dessa oferta está com os holders. Eles estão guardando Bitcoin. Então você vai ter poucas pessoas querendo, podendo vender e muita gente querendo comprar. E isso aí a gente sabe que causa desequilíbrio oferta e demanda. Se você tem uma demanda muito grande para pouca oferta, você vai ver um estouro no preço. E esse pode ser o gatilho, tá? Para a gente vir buscar valores bem acima e estratosféricos no Bitcoin, acima dos 65 mil dólares, que é o nosso topo anterior, tá? Então, muita calma nessa hora. E a gente pode ver o seguinte, já mostrei para vocês que o padrão que o Bitcoin está formando é o mesmo do S&P 500. A gente está tendo o S&P 500 mostrando aqui pra gente um fundo duplo, né? E a gente tá... Você já deve ter visto no YouTube todo aí. Muita gente falando, cara, S&P 500 tá cortando, tá? Ele tá rejeitando uma linha de tendência de alta que ele tinha aqui, né? E tá fazendo uma queda ali. Não tá legal, vai acabar o mundo. Mas você sabe por que que o S&P 500 cai? Você tem que sacar. Por que a gente tava tendo queda no S&P? S&P 500 são as 500 maiores empresas em receita no mundo. Então você tem ali realmente grandes investidores no S&P 500, né? Nessas empresas. Então quando você vê, tá? Também temos muitas sardinhas, muitas pessoas que não têm nem ideia do que estão fazendo. Então quando você vê o mercado caindo, significa que pessoas no mercado de ações, no mercado tradicional, estão pegando o dinheiro delas e tentando se proteger. Pegando assim, ó, meu dinheiro tá em ação, deixa eu pegar meu dinheiro e botar no meu bolso porque vai vir crise pela frente. Isso é totalmente incerteza do cara, ele simplesmente botou na cabeça dele que ele tá com medo de uma coisa que nem chegou ainda e vai vender tudo para se precaver, tá? Então quando você tem esse movimento em massa, você tem queda. Mas por que que isso acontece? Por causa de especulação, e a gente fala. Essa queda foi especulação pura, sabendo de uma coisa que nem estava acontecendo, tá? Sim, a crise da China tava acontecendo aquela crise da empresa toda, com risco, né, de quebrar o país, né, causar uma bolha fodida lá, estourar essa bolha. Mas a gente sabe que quando a gente tem uma crise numa empresa, o governo vai intervir para tentar de alguma forma amenizar a situação para não cagar o sistema todo, tá? Então essa mentalidade você tem que ter. Você tem que sacar que nem tudo, né? O governo não vai ficar de braços cruzados esperando a economia destruir do país, pessoas ficarem desempregadas e foder tudo. Então você realmente tem que sacar isso.
Então isso com o Fed, né, que nem falaram de impressão, que vão parar a impressão, agora que eles falaram, mas também a gente sabe que é uma impressão aos poucos, né, a gente não vai fazer um corte nessa impressão de dinheiro fodida em uma hora, em um dia vai acabar, tá? Porque vai aumentar a taxa de juros, vai causar uma crise fodida, então eles não podem fazer isso. Você tem que sacar disso. Então, no momento atual, não temos motivo de desespero. Douglas, tá bom, a gente fez esse engolfo, estamos subindo, conseguimos fazer um suporte muito bonito nos 40 mil. O RSI ficou na sobrevenda, a gente fez o repique, S&P 500 subindo, a China dando notícia boa, o Fed falando que não vai aumentar os juros e também por agora não tem intenção, tá, no presente, de cortar essa impressão de dinheiro, essa política monetária. E pode cair mais? Totalmente. A gente não pode chegar aqui botar no papel que não vai cair mais o Bitcoin. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pro gráfico de 4 horas. A gente já sabe os suportes do Bitcoin, né? A gente pode tratar o 40 mil dólares, que foi onde ele buscou um suporte, como ponto muito importante pra gente no presente. Então a gente vai pegar aqui, né, e fazer uma LTB aqui muito importante que a gente tá vendo, que antes, né, era uma resistência nesse ponto e agora virou suporte, né? O preço não deixa cair abaixo dessa LTB. Isso indica pra gente o que, tá? Primeiro de tudo, fundo duplo com volume acima da média. Formação de fundo de reversão, totalmente. A gente pode fazer um ultimato falando que realmente acabou, vamos subir? Não. Por quê, né? A gente sabe que podemos ter qualquer coisa, qualquer evento aí, pessoas despejando no mercado, a gente não sabe, tudo pode acontecer. Mas, se ele está realmente se conseguindo buscar um suporte nessa LTB, não faria mal, tá? O preço revisitar essa região dos 40 mil, buscar um suporte para voltar a subir. Porque isso aí ele poderia até construir aqui pra gente, tá? Um ombro, cabeça, ombro, para ele voltar a subir totalmente, tá? Sem desespero. O mercado pode dar mais uma oportunidade para retestar essa região dos 40 mil que formou pra gente sombras de compra, tá? O preço veio aqui, rapidamente tivemos uma força compradora empurrando o preço para cima. Então, podemos ter oportunidades pela frente. A gente está vendo muitas altcoins subindo. Eu tô feliz por essas altcoins, tô muito, né? Porque muitas delas, ainda mais a Coach aqui subindo 40%, tá no meu portfólio. Então, tem muita moeda se valorizando, mas eu achei muito estranho, tá? Não tô gostando desse comportamento explosivo das altcoins, mas o que eu tô fazendo? Não tô vendido. Eu já falei pra vocês, 41 mil foi o meu ponto de compra quando eu vi o RSI negativo não, né? Abaixo dos 30 pontos. E também a gente tá vendo o Bitcoin subindo, mas as altcoins estourando junto. Então, eu vou pegar uma parte dessas altcoins que eu estou muito no lucro. Eu falo com vocês, tá? Invista em projetos bons. Se você for botar dinheiro em projeto arriscado, você faz o seguinte: tem seu lucro ali, você tira o dinheiro que você investiu e deixa só o lucro nela. Então, se você vê aquele lucro se multiplicando, você pode falar, cara, eu tô com muito lucro ali. Eu já tirei o valor que eu investi, ou seja, o meu risco, eu tô tranquilo. Aquilo é lucro. Então, se meu lucro tá rendendo, deixa eu pegar um pouco desse lucro e vou jogar para outra moeda arriscada, porque eu vou arriscar em uma moeda com o meu lucro. Ou seja, não tenho nada a perder, tá? Só lucro. Então, é isso que eu tô fazendo agora. Por exemplo, a Coach ali, eu tive um lucro estratosférico nela, somente com lucro. O que eu tenho investido nela é só lucro. E ela tá crescendo cada vez mais. Então, eu vou pegar uma parte desse dinheiro e vou começar a diversificar em alguns projetos um pouco arriscados, projetos mais consolidados, e vou diversificar minha carteira, tá? Mas, vendido, no momento, não estou bem esperançoso com esse fundo duplo que a gente formou no S&P 500 e no Bitcoin, mas por enquanto, a gente não pode chegar a bater o martelo que o Bitcoin vai subir, porque temos o final do semanal, tá? Temos que esperar o fechamento semanal, que fechará em 4 dias, para ver se a gente, de alguma forma, vai conseguir fechar essa semana verde, tá? A gente faltam 4 dias, a gente sabe que em 4 dias o preço pode vir fazer qualquer movimento, mas ele teria, tá? Para fechar positivo aqui, subir a partir dos 47.500 dólares. Subindo acima desse valor, a gente fecharia o semanal com um belo martelinho bem fraquinho ali, mas com uma grande sombra de compra, tá? Uma grande sombra indicando força compradora forte. Isso é muito positivo pra gente. Então vamos esperar 4 dias. A gente não tem ultimato se vamos cair mais ou não, mas sim o cenário está bem positivo, tá? Cara, tá positivo, quero apostar em alta, só não entra tudo de uma vez, tá? Não bota todas as suas cartas na mesa de uma vez, porque pode dar ruim. A gente não sabe, a gente não é profeta aqui nem nada, tá? Então, presta atenção, não brinca com o seu dinheiro, você tem que fazer. O seu dinheiro é suado, você tem que prestar atenção no que você tá fazendo e dar valor onde você tá botando o seu dinheirinho suado, tá? A gente sempre fala aqui, projetos bons
sempre acompanha o Bitcoin, mas tem que ser bom e você tem que usar o seu juízo para decidir se é bom ou não. E no mensal a gente tá tendo, sim, um doji bem cagado aqui com uma soma, um corpo bem grande acima do normal. Então a gente pode ter ainda em 8 dias muita definição no mercado e até romper os 53 mil dólares, que é o nosso topo anterior aqui, tá? No candle anterior do mês passado foi 50 mil, mas o candle deste mês, o nossa máxima foi 53 mil dólares. Então, seria muito bacana, tá? Fechar um mês acima dos 53 mil dólares, é claro que isso aqui é uma projeção muito forte, muito altista, mas não tá feio do jeito que tá? No time frame menor, estamos positivos e estamos otimistas com o preço. Vamos aguardar aí, fechamento semanal, para ver como que a gente vai ter uma indicação aí, para onde a gente pode ir, mas seguimos otimistas, né? Na queda a gente fica feliz porque a gente compra, e na alta a gente fica feliz porque a gente aproveita e colhe um pouco do que a gente plantou, tá? Então, não fica preocupado. Falei pra vocês, eu conversei acho que 3 dias seguidos falando, não se preocupa, isso aqui é especulação, o mercado gosta de especular em cima, né? A gente sempre vai ter medo no mercado, as pessoas vendem no medo e as pessoas competentes compram o medo das pessoas. Então isso aí é essencial que você entenda, tá? Como é que o mercado funciona e que você só aprende aqui com a gente, tá? Então deixa o seu like se esse vídeo foi útil pra você. E se inscreve para acompanhar nossa análise todo dia. O mínimo que você pode fazer é deixar o seu precioso like e se inscrever no nosso canal. Que voltamos amanhã com mais análise, tá? Então um grande beijo a todos. Vamos aproveitar aí com olhos abertos. E vejo vocês amanhã, tá? Um grande abraço.